Prezados ouvintes, sou Alexandre Alves e esse é o Panorama, o podcast da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, produzido pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Aqui você ouve temas ligados à defesa, aos conflitos bélicos, à geopolítica e à estratégia. O podcast de hoje tem por objetivo divulgar alguns dos trabalhos de conclusão de curso dos nossos alunos, elaborados no corrente ano na Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Neste panorama, trataremos sobre a temática do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e participarão da nossa conversa os majores Heráclito, Tavares e Rodrigues. Gostaríamos de iniciar nossa conversa passando a palavra aos nossos convidados, para que eles falem sobre os temas que cada um pesquisou, bem como sobre as motivações pessoais que levaram cada um deles à escolha dos seus temas pesquisados. Meu trabalho, ele trata sobre a temática da guerra Rússia-Ucrânia, com base na teoria do poder terrestre e no expansionismo da OTAN em direção ao leste europeu. A principal motivação para que eu fizesse esse trabalho é aprofundar os estudos de geopolítica, que foram iniciados durante o curso preparatório da ESEME e aprofundados também durante as matérias de política e estratégia ministradas nessa escola. Bom, o meu trabalho é sobre a guerra Rússia-Ucrânia e na perspectiva de coleta de ensinamentos para o contexto geopolítico brasileiro. Então, é a análise da guerra, buscando entender os fenômenos ocorridos naquele conflito e de que maneira o nosso país pode coletar ensinamentos para a nossa realidade geopolítica. A minha motivação foi basicamente pelo interesse pessoal no tema de geopolítica internacional e também em geopolítica nacional. E, além disso, a oportunidade de ter participado em missões no exterior, em países como o Haiti, Argentina e Etiópia, na África, onde eu pude conhecer a cultura daqueles países e, por ser militar, naturalmente, a gente busca conhecer também a parte geopolítica das nações. E o que permitiu me aprofundar ainda mais com esse interesse em geopolítica. Meu trabalho, ele é a respeito também do conflito russo-ucraniano, mas com a ótica aí da aviação do exército, né? Foi analisar aí o emprego dos helicópteros, tanto por parte da Rússia quanto da Ucrânia, e levantar lições aprendidas aí para a nossa aviação do exército, para nossas operações aeromóveis. Fiquei motivado em fazer esse trabalho, pois sou piloto da aeronave Fenec, da aeronave Cougar, então, obviamente, gosto do tema, né? E, e a UNSC me deu a oportunidade de trabalhar esse tema num conflito moderno, né? Mais moderno que esse, é impossível de a gente trabalhar o emprego do helicóptero. Então, numa primeira visão geral, só da apresentação dos temas que os nossos convidados trouxeram para a nossa mesa, nós procuramos dar uma visão multifacetada para o conflito em curso. E os senhores podem observar bem, nos ouvindo, que nós temos um aluno falando sobre expansionismo de OTAN, um aluno falando sobre o contexto geopolítico brasileiro e o terceiro aluno nosso, que vem nos trazer uma abordagem um pouco mais tático-operacional em cima do emprego da própria aviação do Exército, trazendo o que foi observado na guerra Rússia-Ucrânia para o nosso cenário nacional. Eu pediria agora aos três, então, eu vou começar pelo Rodrigues, pode ser? Só para quebrar um pouco o ritmo, o gelo de vocês. Aí vamos começar pelo Rodrigues, que terminou a última. Eu queria que você me dissesse quais os principais resultados dessa pesquisa que você fez sobre aviação aí, que você achou durante o seu trabalho. Em seguida, eu peço para que você passe para os outros e Tavares, Heráclito, é o mesmo questionamento. Quais os principais resultados que obtiveram com o trabalho de vocês? Rodrigues, a palavra é sua. Bom, como principal resultado, que eu visualizei, resumidamente aqui, é doutrinariamente, né, em termos de doutrina, em termos de organização, em termos de adestramento e até preparo, a aviação do Exército ela vem numa situação muito boa em comparação até mesmo com a aviação do Exército russo e ucraniano, que foi alvo aí é, do meu trabalho. Então, como lição aprendida principal ficou que o treinamento ele é fundamental, é claro, mas também táticas, né, que já são, na nossa aviação do Exército já são bem consolidadas, né, e regras de voo noturno também, que são bem consolidadas, coisa que no meu trabalho eu visualizei que não é assim
tão consolidado na Ucrânia e na Rússia, né? Então, como panorama geral, a aviação do Exército ela está bem nessa parte. A única questão que ficou um pouco como lição aprendida, mais para uma oportunidade de melhoria, é talvez na questão de material. Obviamente, nós temos nosso contexto de que estamos numa região mais pacífica, então a questão de material em termos de mísseis guiados, em termos de sistemas de proteção ativa e passiva contra medidas eletrônicas contra mísseis guiados, a gente está um pouco aquém. E analisando todos os eventos do conflito, esse tipo de material foi fundamental ali para o sucesso ou não de uma missão, né? Qualquer aeronave que decola na Ucrânia, ela possui esse tipo de material. E nós atualmente não temos em todas as nossas aeronaves, embora estejamos aí numa crescente com recentes aquisições do Black Hawk e do sistema de armamento e magiamento. Acho que em Minas Gerais, os principais resultados do meu trabalho foram esses. Pelo que eu entendi da tua explanação, de uma forma geral, você deixou claro, se eu estiver errado, por favor, você corrija, mas é em cima do que você está falando, que em matéria de doutrina militar, a aviação do Exército brasileira não deixa nada a desejar a Rússia, por exemplo. É isso? Não, não deixa Nós nada a talvez desejar. temos uma doutrina de emprego melhor que a deles até, ou não? Eu digo doutrina e também adestramento, preparo. O russo, de certa forma, um exemplo, né? O russo, ele não dá tanta importância para treinamento nos simuladores, né? Ok. Diferente da gente. Tavares, contigo agora é a parte do cenário geopolítico. Quais os teus objetivos aí, as conclusões principais que você chegou com o seu trabalho? O meu trabalho buscou levantar ensinamentos nas 5 expressões do poder nacional. E dentro dessa perspectiva, em cada expressão dessa tiveram vários ensinamentos, onde nas pesquisas eu pude verificar vários itens onde poderiam ser abordados para a realidade brasileira. E eu gostaria de destacar um em cada expressão dessa, né? No campo político, o que pode ser observado foi a questão da importância ainda premente do território nos conflitos atuais. Então, a Rússia, ela estabeleceu basicamente um corredor terrestre partindo do leste da Ucrânia até a Crimeia, né? O que permitiu para os russos uma influência maior na região próxima do Mar de Azov e também uma capacidade em melhores condições de saída para o Mar Negro, né? E que é um ponto estratégico para a Rússia no que diz respeito à saída para mares quentes, né? Outro aspecto importante com relação a esse aspecto da política e trazendo para a realidade brasileira é que na política nacional de defesa prioriza-se muito a manutenção de um ambiente pacífico na América do Sul. E o nosso entorno estratégico, ele abrange, além da América do Sul, a região da Antártida, a costa oeste africana e o Atlântico Sul. Então, o trabalho, ele sugere, né, que essa política nacional de defesa abranja também essas outras áreas do entorno estratégico brasileiro, como forma de ampliar a influência brasileira no seu entorno estratégico. Com relação à parte econômica, então, que mais saltou aos olhos, o principal ensinamento foi o aumento dos gastos militares, né? E a gente verifica isso principalmente nos países da Europa, né? Mas de uma maneira geral, houve um aumento grande no que diz respeito aos investimentos na área de defesa. E para a realidade brasileira, é importante que o país siga nesse rumo, uma vez que há ocorrido no cenário internacional um recrudescimento dos conflitos armados. Então, hoje, o país gasta em média 1,3% do PIB nacional, mas já existe uma proposta de lei para que aumente isso para 2%, e a sugestão do trabalho é justamente ampliar para 2%, estabelecendo um piso mínimo de 2% para os investimentos nacionais na área de defesa. Ok, Tavares, eu vou voltar mais para frente, a gente vai voltar à tua temática aí, que eu sei que você abrange os outros campos, que não deu tempo para você falar por enquanto, mas depois você vai poder esmiuçar um pouco melhor. Heráclito, você vai num nível um pouco mais estratégico, né, trazendo o enfoque do conflito para o expansionismo da OTAN e para as teorias de poder terrestre geopolíticas. Eu queria que você falasse um pouco sobre os resultados do seu trabalho. Bom, como resultado do meu trabalho, eu pude verificar que
há um nítido expansionismo da OTAN em direção ao leste europeu, principalmente após o término da Guerra Fria, né, em 1991. O surgimento da teoria do poder terrestre, lá em 1904, ele determina que quem dominasse o coração do mundo dominaria a ilha do mundo e, consequentemente, dominaria o mundo. Esse coração do mundo ele está situado na planície russa, né? Então, sob o domínio da Rússia. Há uma clara expansão da OTAN em direção a esse coração do mundo, né? Desde que ela surgiu em 1949, né? E no qual buscou angariar ali, fazer parte, né? Fazer com que as nações, as antigas repúblicas soviéticas, fizessem parte da OTAN. E uma das principais nações que ventilou-se recentemente de participar da própria OTAN é a Ucrânia. Como reação a essa possibilidade da Ucrânia fazer parte da OTAN, a Rússia houve um dos motivos, né, em invadir o território ucraniano, ou seja, para defender ali os seus interesses, como a região do próprio coração do mundo, o que beneficiaria, né, não só a sua indústria, não só a parte mineral que é toda nessa região, e protegendo as suas fronteiras de uma expansão, né, bélica, de uma reunião de países que poderiam enfrentá-la em alguma guerra geral. Ok. Nós tivemos então uma visão geral dos objetivos finais do trabalho, né, das conclusões principais que vocês chegaram nessa primeira passada pelos três convidados terem uma ideia geral da temática por eles abordadas, os principais resultados obtidos durante as três pesquisas realizadas. Nós vamos agora pedir para vocês que nos tragam contribuições com relação ao que a pesquisa de vocês produziu prol da defesa nacional. Eu sei que o Tavares e o Heráclito, eu acho que eles podem bem ficar nesse âmbito da defesa, porque é um cenário mais geopolítico e estratégico. Já o Rodrigues tem que abordar talvez um pouco mais a parte operacional e tática. E aí eu já pediria que você trouxesse colaborações com relação à nossa doutrina do Exército Brasileiro, da aviação do Exército. O que tua pesquisa contribuiu com isso? Vamos começar então com o Tavares, por favor. Bom, então, o Brasil, como uma das principais potências emergentes, não pode prescindir de observar os fenômenos que ocorrem no mundo. E a guerra Rússia-Ucrânia, como um dos principais conflitos da atualidade, permite a coleta de muitas lições que possibilitarão ao país aprimorar a estrutura de defesa nacional. E meu trabalho ele se delimitou a avaliar a política nacional de defesa e a estratégia nacional de defesa. E dentro desses dois documentos, né, que amarram toda essa parte de defesa nacional, no que diz respeito às expressões do poder nacional, acredito que o meu trabalho pode trazer contribuições para melhorar a estrutura de entendimento do que deve ser feito para a defesa em cada campo da expressão do poder nacional. Então, então o Brasil, como uma potência emergente, uma das principais potências emergentes do mundo, ela não deve deixar de observar o que acontece nos fenômenos no âmbito internacional, né? O Brasil, com o conflito russo-ucraniano, tem condições de coletar vários ensinamentos, e como eu estava falando, né, na parte política, a questão do território, parte econômica, os investimentos na área de defesa, na parte psicossocial, a questão da guerra de narrativas, a necessidade de atuar no campo informacional, no âmbito militar, a necessidade de desenvolver e ampliar as capacidades na defesa antiaérea, e na ciência e tecnologia, a própria questão do emprego de drones, né, dos veículos aéreos não tripulados, bem como a questão da autonomia para o exercício do comando e controle, né, com a questão dos satélites, que é um aspecto bastante importante aí para a nação. Heráclito, você pode continuar, por favor? Acredito que a principal contribuição do meu trabalho para a defesa nacional é despertar o interesse em estudar as teorias, sejam elas
as teorias geopolíticas, sejam elas clássicas ou contemporâneas, visando entender os conflitos que estão acontecendo no mundo ou que, porventura, poderão acontecer, né? Então, é importante para o militar, para a sociedade brasileira, compreender essas teorias e analisá-las, né, relacionando-as com aquilo que ocorre no mundo, né, e com aquilo que pode ocorrer aqui na América do Sul, né, buscando sempre aprimorar o estudo e buscando entender, principalmente, o que cada uma delas pode influenciar ou não na nossa política de defesa e de segurança nacional. Rodrigues, por favor. A principal contribuição do meu trabalho, ela vem mais para ratificar aquilo que a gente já faz na nossa aviação do Exército. O emprego do voo noturno, que está previsto no nosso manual, inclusive, de aviação, o emprego do voo a baixa altura, isso daí no conflito ucraniano eu pude observar que realmente garantiu o sucesso da missão. E quando não observado, garantiu aí o insucesso, né? Fora isso, é a questão, mais como eu falei, de material, que é uma contribuição para a gente estar estudando a possibilidade de adquirir um material mais de ponta, principalmente nossas aeronaves de ataque. Possivelmente uma aeronave de ataque, mas aí depende muito do nosso contexto, se seria adequado ou não adquirir uma nave de ataque agora. Mas pelo menos sistemas, como eu falei, de mísseis guiados, sistema de magiamento e armamento, que já foi adquirido, né? É um passo a mais, e sistemas aí de contramedidas eletrônicas. Ok, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu acho que a gente conseguiu de uma forma bastante sucinta, até porque que era a única forma que o tempo nos permitia fazer. E temos a oportunidade de vocês explanarem um pouco mais sobre a qualidade da pesquisa que os senhores fizeram, sobre a qualidade do trabalho que os senhores desenvolveram. E nós podemos perceber nitidamente que esse trabalho ele tem frutos. Ele traz produtos, ele traz informação, ele traz um estudo bastante bem feito. E nós gostaríamos imensamente de agradecer a participação dos senhores. E eu deixo com vocês agora as considerações finais, por favor, cada um uns 30 segundos aí para que a gente possa partir para o término do nosso podcast. Bom, então eu gostaria de agradecer à SM, agradecer ao Instituto Militar, ao Instituto Meira Matos, pela oportunidade de apresentar os resultados do trabalho. Então, o trabalho foi desempenhado ao longo do ano e essa oportunidade de discutir temas importantes e relevantes tanto para o nosso país quanto para a nossa instituição, eu acredito que é muito relevante essa oportunidade de expor os conhecimentos e também de poder aprender e difundir essas ideias não só no âmbito militar, como também para a sociedade brasileira. Eu gostaria de agradecer também à ICEM, né, por ter dado a oportunidade de eu poder trabalhar com esse tema que particularmente eu gosto, né, e também a oportunidade agora de estar divulgando os resultados do meu trabalho aí para de repente, quem sabe, auxiliar no futuro aí da nossa aviação, no futuro desenvolvimento da nossa aviação do Exército. Da mesma forma, agradeço a ESEMI e fico feliz em poder divulgar, né, sobre a pesquisa que eu realizei, tentando despertar o interesse para que mais pesquisadores e que mais pessoas ali tenham interesse em geopolítica e geoestratégia, a fim de colaborar com a nossa defesa nacional. Então, desta forma, nós estamos chegando ao final da nossa edição do podcast. Eu só gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que todos os trabalhos aqui apresentados estarão disponíveis na plataforma que é a Biblioteca Digital do Exército. E quando nós publicarmos esse podcast no site do Observatório Militar da Praia Vermelha, nós colocaremos o endereço da Biblioteca Digital do Exército, assim como o nome do tema do trabalho e o nome dos autores, para que os senhores, caso tenham interesse, possam acessar os referidos trabalhos. Essa edição do Panorama termina aqui. Gostaríamos mais uma vez de agradecer aos majores Heráclito, Tavares e Rodrigues e a todos os nossos ouvintes. Se você quiser saber mais sobre este assunto, acesse o site do Observatório Militar da Praia Vermelha no endereço ompv.ecm.eb.br
E nós continuaremos aqui da Praia Vermelha, observando o que acontece de relevante no Brasil e no mundo.